Você está ouvindo o MesaCast do Mesa para Quatro. Senhoras e senhores, meninos e meninas, homens e super-homens da podosfera, estamos começando mais um MesaCast para falar do novo Superman de James Gunn. Efraim Fernandes aqui, e eu me arrependo até hoje de não ter dançado Zuki com a Maria Gabriela de Faria quando eu tive a chance. Oi galera, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Vinícius do The Soul Club, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado pelo convite. Hey cinéfilos, Igor Iglesias aqui do Cinevilas mais uma vez. E olha, eu fico muito feliz em dizer que o James Gunn conseguiu. O meu DCU está vivo e o Superman está em maior ascensão, mais do que nunca. Fala rapaziada, aqui é o Marcos do Nerd Estranho e criar expectativa com um filme de super-herói em 2025 também é ser punk rock. Fala galera, Léo Duarte aqui do O Meu Cinema e eu quero um cripto pra mim. Então, gente, eu confesso que eu me senti dividido por esse filme, tá? Tem coisa que eu acho muito bom e tem coisa que eu realmente não curti. Eu acho interessante que esse é um mundo com os meta-humanos já estão estabelecidos tem uns 300 anos e o Superman começou a atuar tem uns 3 anos, né? E a gente vê que esse é um Superman idealista, né? Querendo fazer o bem. Eu até diria ingênuo, imaturo um pouquinho, emocionado, como diriam hoje em dia, né? Mas eu não vejo problema quanto a isso, né? Porque ele ainda não é aquele cara que a gente conhece, ele ainda não é aquele Superman da Liga da Justiça, mas tudo o que parece, se der certo esse universo, vai se encaminhar para isso. Então, já falando aqui do maior herói de todos os tempos, eu queria que vocês me dissessem o que vocês acharam da abordagem que o David Corenswet Sweat e o James Gunn trouxeram pra esse personagem nesse filme. Vou puxar o bonde. Mano, sobre esse tom do filme, né, a interpretação do David Corenswet, né, a escolha do James Gunn, eu acho que já estava bem encaminhado desde o trailer, né, quando a gente viu que iria mais pra esse lado do Superman esperançoso, né, que foi uma coisa que o público disse que ficou devendo lá nos filmes do Snyder, eu concordo de uma certa forma, e eu acho que esse é o ponto alto do filme, sabe, justamente essa questão de resgatar esse Superman um pouco mais lá pra trás, mais lá pro Christopher Reeve. E eu acho que esse era o ponto onde não podia errar, mano, sabe? Eu acho que esse era o ponto mais certeiro e eu acho que o filme é muito eficiente nisso, sabe? O Superman, ele é tão bom nesse filme que, igual tu falou, ele chega a ser ingênuo, né? Tu olha e tu fica até com raiva do cara, às vezes, de tão bonzinho que o cara é. E tem que ser assim, né? O Superman, ele tinha que ser esse escoteirozão, né? E eu achei muito boa essa abordagem, sabe? E, mano, todo o desenvolvimento do Superman, pra mim, dentro do filme, é muito inteligente, sabe? A gente tem todas as questões do roteiro que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Mas eu acho que esse desenvolvimento do Superman, dessa dúvida de quem ele é, né? Porque, pô, o cara tem uma descoberta ali durante o filme de que o propósito a qual ele foi mandado pra Terra não era o propósito que ele imaginava, né? Mas de como isso vai sendo trabalhado ao longo do filme, né? Pô, aquela parte lá dele na fazenda com os pais dele, eu achei muito bom e é muito importante pra esse desenvolvimento, né? Do Superman. E eu concordo contigo que, tipo, obviamente esse ainda não é o Superman, né, que a gente tá acostumado a ver. Eu acho que ele tá crescendo, ele tá se desenvolvendo e futuramente ele vai estar pronto pra ser o líder da Liga da Justiça, né? Mas, cara, essa abordagem que eles trouxeram pra ele nesse primeiro filme, eu acho que é o ápice, sabe? O ponto certo, o que torna esse filme, assim, talvez, ó, já vou estar trazendo aqui uma polêmica. Talvez torne esse filme o melhor filme do Superman. Talvez. Mas eu acho que isso é um ponto muito acertado, sabe? Você trazer essa coisa mais antiga, mas ainda assim não se apoiar muito nisso, sabe? Eu acho que ele não fica também se apoiando muito no Superman do Christopher Reeve. Ele não quer ser ele, sabe? E isso é positivo. Ele quer ser o Superman desse universo, do James Gunn. E isso, pra mim, é extremamente positivo dentro do filme, sabe? Bom, gente, eu vou tentar falar como cinéfilo, fã de cinema, mas também como decenalta, e Fran sabe que eu sou, né, decenalta aí. Então vamos lá. Concordo com o que o rapaz disse. Acho que a abordagem do filme ela é muito boa. Para mim, ele é o Superman que eu queria. É o Superman que eu queria ver, que eu almejava ver. Ele é perfeito? Agora, inicialmente? Não, ainda não é. O filme é uma revolução? Também ainda não é. Mas foi um excelente começo. Para mim, é o filme mais voltado para quadrinhos que eu já tive a oportunidade de assistir relacionado a heróis. Eu percebi ali muitas inspirações, por exemplo, o All Stars, As Quatro Estações, O Legado das Estrelas, entre outras histórias, sabe? Por exemplo, os robôs da Fortaleza da Solidão são um exemplo clássico de inspiração de All Stars, a própria aparição do Krypto. Então, eu acho que, assim, para além disso, a história
ela é familiar, ela é simples, e eu acredito que esse filme, ele mostra para o público que ainda vale a pena tentar ser bom, sabe? Porque o Superman, o tempo todo, ele se mostra no filme valorizando a vida. É isso que ele valoriza, a vida. Tanto que ele é ridicularizado por isso, até pelos próprios colegas de trabalho. Então ele acaba trazendo essa ideia de ser incompreendido simplesmente por querer fazer o bem. Então acho que a partir daí, desse princípio, a gente entra na questão da inspiração, dos bons exemplos. Isso, o filme ele tem muitas inspirações nos quadrinhos, como eu disse antes, O Legado das Estrelas, All Stars, As Quatro Estações. Os robôs, eles têm muito dessa inspiração do All Stars, a própria participação do Krypto, mas eu acho que, para além disso, o filme ele é totalmente simples, sabe? Ele é de fácil entendimento, é um filme familiar para quem já conhece o personagem, para quem almejava aquele Superman mais amigão mesmo, aquele Superman mais escoteiro. Eu acredito que o filme ele mostra para o público que ainda vale a pena tentar ser bom. Nesse filme é um personagem que ele valoriza, ele prioriza a vida. Pelo fato dele priorizar a vida, ele acaba sendo ridicularizado e até incompreendido. É como se ser bom fosse quase um ato de rebeldia, vamos dizer assim. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Eu saí do cinema com um sorriso genuíno, aliviado por um lado e extremamente feliz do outro. E, cara, eu só tenho que agradecer por esse filme. Ser bom é ser punk rock nesse filme, né? E eu acho que vai ser por um bom tempo, na verdade. A gentileza, a inspiração, bondade, é isso. Punk rock. E esse diálogo é animal, né, cara? Eu achei de uma inteligência, assim, muito foda. Tipo, essa parada do punk rock, né? É, sem sombra de dúvida, uma das melhores cenas do filme. Não, com certeza. Até porque, cara, eu acho que ele não é tão filme de ação, tá ligado? Eu acho que tem pouca ação dentro do filme, mas eu acho que esses diálogos, assim, né, alguns certos elementos dentro do filme, assim, ele é muito um filme de ficção científica, talvez, né? Ele tem muito essa questão, mas pouca ação. Então eu acho que esses diálogos, essas coisas, deixam, assim, acho que se destacam dentro desse filme, mais do que as cenas de ação. Esse filme tem um apanhado de coisas, né? Assim, antes de passar a palavra pro Léo, esse filme tem um apanhado de coisas, né? Porque a gente tem as influências de quadrinhos, como o Vinícius falou, a gente tem um pouco de ficção científica, a gente tem esse elemento fantástico, tem questão geopolítica, que eu acho que é uma coisa bem bacana que o James Gunn trouxe, né? Porque esse Superman, assim, já faz parte do personagem ter elementos políticos e geopolíticos nessa coisa. O Superman, ele age para os Estados Unidos, ele age em interesse próprio, ele age de acordo com o bem da humanidade, então isso é uma coisa que sempre teve no Superman desde 1938, se eu não me engano. E Cidadão nesse filme aqui, exatamente, Cidadão do Mundo. E nesse filme aqui, ele se intromete em questões geopolíticas, que é relacionada à Borávia, que está fazendo um extermínio no outro país, que acho que é Jarampur, me corrijam se eu estiver errado, eu não lembro agora o nome do país. E essa questão geopolítica é levantada pelo filme, eu acho pertinente, porque é uma coisa que rola no dia a dia, sabe? A gente vê que tá rolando ali uma guerra, um genocídio, uma limpeza étnica, e o que faz um paralelo com, sei lá, Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, Irã, isso é uma coisa que acontece na vida real, né? É a arte, né, fazendo um reflexo do que acontece na vida, só que a gente tem como pano de fundo, né, Metrópolis e tecnologia, Lex Luthor, Superman, a gente tem esse elemento fantástico, né? Para não dizer que tudo são flores, como eu falei no início, eu me sinto um pouco dividido com esse filme. Eu gosto desse filme, mas eu me sinto dividido com esse filme, porque eu creio que tem coisas muito boas e tem coisas que eu não curti tanto, né? Eu acho que essa questão geopolítica é muito importante, mas depois o roteiro meio que larga isso de mão, o que eu achei uma pena, né? Para dar espaço para outras coisas mais nesse filme, né? Porque é um filme inflado, tem muita coisa no filme. Mas para mim, o maior acerto desse filme é o trio principal. É o ator que faz o Lex Luthor, o ator que faz o Superman e a atriz que faz a Lois Lane. Eu acho que é a melhor coisa. Na verdade, todos os atores eles estão bons, até mesmo aqueles que não têm tanto destaque assim, todos eles estão bem. Mas esse trio principal, pra mim, cara, é maravilhoso. É maravilhoso. E o Krypto também. E o Krypto, né, pai? Não esquece dele. Até os robôs são legais, cara. Até os robôs são legais. Gente, vocês já falaram tudo. Nem tudo. Deixa eu ver uma olhada. As definições do Superman aqui foi até mal compreendido no vídeo que eu fiz lá do review no MesaCast. Galera achando que eu odiei o filme. Não. Porque se tu não falar que é o melhor filme do universo, tu tá errado, né? Não, a galera tem jeito. Tem até uma palavra que eu achei que ela ficou muito pejorativa, que é a palavra medíocre. Quando a gente fala medíocre, todo mundo acha que você tá menosprezando, mas não. Pra mim, tá? É um filme mediano, é um filme médio, é um filme ok.
né? Vocês falaram do David Corenswet aí, pra mim, ele sim é uma representação perfeita do Super-Homem, cara. Eu tava assistindo aqui em casa ontem o primeiro filme de 78, porque eu não tenho mais as minhas memórias de infância quando eu vi esse filme. E como adulto, eu nunca mais revi esse filme. E eu coloquei ontem pra rever a edição estendida. E, cara, parecia que só saltou o ano. Eu consigo ver claramente como ele pegou essa essência, como o James Gunn escreveu esse personagem para ser um personagem que conseguisse trazer na gente uma humanidade, olhar para ele e ver esperança, olhar para ele e ver confiança. E eu acho perfeito aqui a tríade que é formada durante o filme. A gente consegue ver através dos olhos do Superman, a gente consegue ver esse filme através dos olhos do Clark, e a gente consegue ter uma outra percepção através dos olhos do Kal-El. Então essa definição que ele conseguiu fazer, para mim é o que resume o filme, né? Que é essa questão da humanidade, dele se sentir pertencente, dele se sentir humano, dele não ser esse alienígena também, apesar que né, gente? Que o Lex, né, que pra mim o Nicholas tá imbatível nesse filme. A melhor coisa que tem nesse filme, gente, são os 3 atores principais. Tirando o Senhor Incrível, o resto pra mim pega num bolo assim, joga numa lixeira e faria um filme perfeito com esses 4 atores. O filme inteiro. Pra mim, faria um excelente roteiro com os 4. Mas é um papo a gente destrinchar durante o MesaCast aqui. Um outro detalhe aqui, ainda sobre essa questão do Superman estar em início de carreira e estar em formação, né? Às vezes não tem como, né, não desassociar do Snyder, né? Porque o Snyder ele trouxe uma visão muito específica do personagem. Tem muita gente que gosta, tem muita gente que não gosta, né? E ele se tornou um filme divisivo, né? Não sei se esse novo filme do James Gunn vai por esse lado em ser divisivo, né? Mas tem uma questão sobre a concepção de Krypton que é diferente do tradicional que todo mundo tá acostumado. Mas essa questão do Superman tá em formação, eu acho que ele não é muito diferente do Snyder na época em que ele fez. Em que sentido? É um cara que está em começo de carreira, que ainda está tentando encontrar o lugar dele no mundo, mas o que difere o Snyder do James Gunn é o tom aplicado para o filme, né? Porque o tom do Snyder é um tom mais sério, mais pessimista, é uma coisa que ele duvida de si mesmo, e aqui nesse filme não é que o personagem feito pelo David Corenswet não sinta dúvida de si, até porque lá no finalzinho, quando ele fala com o Lex Luthor, né, ele dá aquele discurso que eu acho um pouco expositivo, mas ele fala, não, eu sou que nem você, eu sinto medo, eu levanto todo dia de manhã, eu dou um passo de cada vez e tal, que eu acho que não é muito diferente que o Superman do Henry Cavill sentiria. Só que acho que a principal diferença é essa, é o tom que os 2 diretores dão para cada um para as suas obras, né? Como eu falei, né, ele não é totalmente estabelecido, né, e ele tá se tornando esse símbolo de esperança, e há quem adore e há quem odeie esse personagem nesse mundo fantástico, né, porque a gente vê que a imagem pública dele, né, tá sendo ali toda hora bombardeada, né, porque ele faz aquela intervenção lá no outro país lá, a Morávia, e o Lex Luthor acaba aproveitando disso, né, para poder sabotar a imagem do Superman, né. Então, desse discurso dele no final pro Lex Luthor, achei meio caído, cara. Eu achei um pouco expositivo. Achei meio caído porque concordo. Porque o Nicholas, o Lex Luthor, ele começa a fazer uma cara de vilão canastrão nessa hora. Ele começa a fazer uma cara assim meio de Carlos Daniel, da usurpadora. Uhum. Achei um pouco expositivo demais essa cena aí. Porque... Apesar de eu ter gostado, eu gostei da cena. Não, mas achei muito expositivo, como diversos diálogos durante o filme. Achei algumas coisas bem expositivas, como o cara do bigodão lá falando, não, porque o Lex estudou todos os golpes durante 3 anos. Ele começa a explicar, não, cara, você já tá contando pra mim. É verdade, é verdade. Que ele estudou. Não precisava falar. Você já tá me contando, a cena já tá me contando isso. Não precisa que você fale isso, né? A outra coisa é a engenheira, na hora que tá lá dentro da fortaleza, e ela fala pro Lex, não, Lex, eu sacrifiquei a minha humanidade. Não, cara, não fala. Mostra. Então, eu entendo o que você quis dizer, essa questão da engenheira, mas assim, a origem dela foi mudada. Ela não tem nada a ver com o Lex Luthor. O Lex, ele não criou ela nos quadrinhos. Ela é alienígena também. Porém, foi uma coisa que eu particularmente não curti, mas no filme funcionou bem, que foi o fato dele ter mudado ela, né, lá com a nanotecnologia e tudo mais. Então, só para deixar eu gostei dela, essa questão. achei uma boa personagem. Não,
Não, sim, Eu também gosto, gostei dela. gosto de Eu só todos tô eles ali. falando, A trupe do Luthor. só tô Você expondo tava exatamente como ela é. Eles mudaram, então ali eu gostei, achei bacana, achei ela excelente, achei a atriz muito boa e a personagem também ficou boa, mas originalmente ela não é desse jeito. Mas nada que tenha tirado a experiência. Eu fico Daí eu tô pensando bem. essas frases mais expositivas, porque eu imagino que esse filme ele queira ter uma classificação mais abrangente, né, para pegar tanto crianças, adultos, crianças, adolescentes e adultos. Então eu fico me perguntando se para esses diálogos mais expositivos, será que não foi feito para pegar a criançada para poder entender certas coisas que talvez não possam entender no subtexto? Eu fico até me perguntando por isso, mas eu também tive essa impressão, Léo. Pode ser isso. Mas eu acho que é muito mais pela proposta que o filme tem. E eu vi, inclusive, algumas pessoas reclamando justamente por isso. Porque a proposta do filme é literalmente ser um filme de quadrinho. E esses diálogos muito expositivos que tem em diversas cenas, seja de uma fala canastrando o vilão, ou um momento bobinho aqui, bobinho ali, isso é muita coisa que tem no quadrinho. E eu vi. E o filme todo, pra mim, é muito isso, saca? Ele tá muito mais preocupado em ser o filme quadrinho do que ser aquele filme de herói que segue aquela linha ali do cinema, né? Padrão, assim, do que um The Batman, por exemplo. Porque o The Batman, ao mesmo tempo que ele tem o conto místico do quadrinho, ele tem o conto da realidade, do absolute cinema, como a galera gosta de falar, saca? Eu acho que o Superman, ele vai por uma outra vertente. Mas eu entendo o que você falou, desse lance do diálogo expositivo, de ter aquele... Tem um cara que aparece no filme, que ele tá tomando um sorvete, e ele aparece, tipo, umas 2 cenas tomando um sorvete. Vai chegar aí, eu vou até trocar de roupa pra falar dessa cena aí. Mas eu falando aí um resumo do filme que eu não comentei no começo, né? Cara, vocês sabiam aí que o Superman era o filme que eu mais esperava esse ano pra ver, e eu até disse que tinha sido o primeiro filme nota máxima que saiu nas minhas análises lá do Letterboxd. Mentira, eu descobri anteontem que foi Pecadores, mas Superman, ele me conquistou demais. Ele tem uns probleminhas assim, só que quando eu faço um apanhado de tudo que o filme constrói, esses pequenos problemas que até eu vou citar aqui, eles meio que são levados com a tempestade de coisas boas que o filme traz pra mim, saca? Esse próprio diálogo final aí que vocês estavam comentando de ser expositivo, de fato cara, é impressionante como o Superman, assim como o Batman, ele já teve diversas interpretações no cinema, diversos atores já passaram por esse papel, mas é incrível como o James Gunn traz uma porrada de coisas novas e de coisas melhores pro personagem. Por exemplo, eu acho que é o Superman mais humano do cinema já feito. Eu adoro o que foi feito lá com o Homem de Aço, respeito muito o que o Henry Cavill entregou, assim como respeito o que o Christopher Reeve fez, mas, mano, é o Superman mais ser humano. A galera vai se identificar com ele brigando com a namorada, a galera vai se identificar com ele brincando com o cachorro, a galera vai se identificar com ele falando no meio de uma luta, cara. E, porra, isso é muito foda, saca? Apesar do cara ter todos esses poderes, usar a cueca por cima da calça, mas é um maluco que tu poderia encontrar ele na esquina da tua rua, saca? Pela forma como ele age no filme. Então eu acho que isso é um ponto muito da hora, que o James Gunn conseguiu revitalizar, né? Como a gente falou aí, ele trouxe não só a DC de volta, ele não leva só a DC lá em cima. Ele leva o Superman, que pra mim, ele é o maior herói de todos os tempos. Ele é o herói, mais importante, assim, no meio herói. Claro que minha preferência é o Batman, mas o Superman é o maioral, saca? Uma coisa que eu acho que reitera muito o que você fala, e vai muito de encontro com isso, é a cena em que o Lex brinca de roleta russa com o... Essa cena é muito boa, hein? É Mali o personagem, É uma baita né? cena. Então, é Mali, ali você vê o quão ele é humano. Como ele sente pelos outros, né? Isso, exatamente. O cara serviu comida pra ele uma ou 2 vezes, foi feito de refém, o Superman não podia fazer nada, e ele sentiu aquela dor ali. Exatamente, Vini. A lágrima escorre pelos olhos dele. Ali eu senti a dor do Superman e percebi o quão o Lex Luthor Ele é filho ele da puta, ruim, ele é perigoso, né? O James Gunn tinha 2 missões: trazer um Superman que todo mundo compre e fazer todo mundo esquecer o Lex Luthor do Snyder, tá?
o Superman ia odiar o Lex Luthor. Ele tinha essa missão, e pra mim ele conseguiu esse êxito. Sim, eu também acho que ele conseguiu. Então acho que naquele momento ali, ele... Vamos dizer que ele ultrapassa a linha que eu acho que ninguém esperava num filme. Ele simplesmente meteu uma bala na cabeça de alguém, ainda mais num filme do Superman. Então, ali eu realmente vi que esse cara vai dar problema. Uma coisa que eu acho curioso, Vini, é que relacionado ao Superman, é que apesar dele ter todos esses poderes, né, e tal, não dá pra salvar todo mundo, sabe? Não dá pra salvar todo mundo. Mas isso não dá. Até porque o próprio... duas coisas que eu vou reiterar já que você falou nisso aí. É porque eu também não quero embolar os assuntos, porque a gente tá indo por partes, então vocês vão falando, aí vai surgindo as ideias na minha cabeça. Pois é. A primeira é o Kaiju, que ali você vê a Gangue da Justiça querendo tentar eliminar o mais rápido possível, e o cara quer levar ele para um zoológico espacial para ser estudado. Sabe? Ele não quer matar o bicho. Ele sabe que não precisa, até porque o Kaiju, todo mundo sabe que o Kaiju ele não é exatamente violento do jeito que até pela aparência dele, né? Pela aparência dele que ele é fofinho. Cara, ele é um monstro, né? Ele é um monstro. Mas sim, é bonitinho. Sim. Mas ele não queria matar. Ele queria, né? Dá pra tirar ele daqui, dá pra botar ele num lugar melhor. Exato. E a outra é a questão de como a gangue, ela age em relação a isso e como ela reage a essa questão do Superman, como eles entendem o que é de fato ser super lá no final do filme. Mas aí eu vou concluir esse pensamento quando a gente chegar lá. Já que você falou dessa cena em específico, mas a gente falou diversas gravações aqui que queria muito ver o Superman nesse filme salvando a galera, salvando até um gato na árvore. E o James Gunn vai além. Ele bota o Superman pra salvar a porra do esquilo, mano. Caraca! É muito bom. Eu lembro de ter visto essa cena sendo gravada, um videozinho. Tinha um bonequinho de um esquilo assim na foto, e acharam até que era um esquilo intergaláctico, alguma coisa assim, mas não, é simplesmente um esquilo ali qualquer que ele tira ali do lugar e ficou demais. Dentro dessa temática, né, de tokusatsu, monstro gigante, salvar pessoas e tal, né, agora eu vou dar o contraponto de coisas que eu não achei legal. Eu não acho que tudo são flores nesse filme, tá? Como eu falei, eu fiquei um pouco dividido. O que me chama a atenção nesse filme é que eu não vejo fatalidades civis durante esses momentos de tokusatsu, Power Ranger e tal. Eu entendo que é quadrinhos, eu entendo que são super seres e monstros gigantes, né? Aliás, essa fase se chama Monstros e Deuses, né, e tal, né? E que chegam destruindo tudo na cidade de Metrópolis, e é normal, né, e tal. Mas aí tem aquela coisa, tem uma frase que fala que a diferença entre ficção e realidade é que a ficção tem que fazer sentido. O nível de destruição nesse filme, tipo assim, é no nível de, sei lá, Vingadores, ou talvez no nível do que o Snyder apresentou, ou do Pacific Rim, né, que é um filme que eu adoro, e eu não vi fatalidades, tá? E aí, eu fiquei pensando no seguinte, podia ter tipo um abrigo anti-kaiju, né, que nem no Pacific Rim, né, para as pessoas tentarem se proteger, ou alguma coisa nesse sentido, né? E já que a ideia, né, é ser quadrinhos em movimento, e realmente esse filme é muito quadrinhos, né, eu acho que podia ter, eu acho que podia ser que nem uma revista em quadrinho, sabe? Tipo, na tela das imagens que a gente tá vendo, para ter a transição entre uma imagem e outra, podia ter uma imagem de quadrinho ali, tipo o quadro do quadrinho mesmo, sabe? Que nem o Ang Lee fez no filme do Hulk de 2008, 2005, né? Que foi o primeiro filme do Hulk. Pra fazer a transição. Aquilo é bizarro. Eu acho que poderia ter, já que esse filme ele tá tentando transcrever o quadrinho, trazer essa vibe de quadrinho, poderia ser isso. Ou então, se não fosse isso, eu acho que na abertura do filme do Superman, podia ter, sei lá, uma criança lendo um gibi do Superman, né? Como rola no filme de 78, tem isso, essa abertura, que é um moleque lendo um gibi do Super-Homem, e sei lá, a câmera fecha ali pra gente entender que a gente tá vendo de fato um mundo de quadrinho, né? E aí, o que me deixa meio assim nessas cenas que o Kaiju tá atacando é que, tipo, a galera faz live, a galera tira foto, literalmente embaixo do pé do monstro, podendo ser pisoteada. Isso eu não comprei tanto, porque eu fico pensando assim, cadê o instinto de sobrevivência dessa galera? Não tem. Você não sabe, compra o perigo, sabe? Eu não compro o perigo. É muito absurdo, né? Até porque parece que essas coisas dentro do filme são normal pra população, tá ligado? Uma cena que eu acho que engloba muito isso é justamente aquela cena onde que tá a Gangue da Justiça lutando contra aquele bicho lá, acho que é um duende espacial que ele fala, e aí a Lois ela fala, você tava lá ajudando? Ele falou, não, eu acho que eles dão conta, sabe? Não, gente, pelo que eu entendi ali é uma simulação, não era nenhum problema de fato. Ele fala que é uma simulação. Sim,
Mas eu acho que é justamente disso que eu acho. Na verdade, eu acho que o filme ele mostra que o Superman enfrentar esses monstrão, o Superman, sabe, tá lutando contra Kaiju, essas paradas, é uma coisa que é normal dentro de Metrópolis, tá ligado? É mais uma, tipo assim, é sexta-feira, tá ligado? Lá em Metrópolis. Porque tá acontecendo o tempo todo, tá ligado? Porque você pensa que é um filme de início de universo, né? Então, que talvez ele ia te apresentar essas coisas aos poucos, né? Igual, que já é citado que o Superman fala que tem um zoológico intergaláctico, tá ligado? Já é uma parada que já tá estabelecida dentro desse universo. Não é uma coisa que vai ser apresentada pra você em um filme espacial. Já existe essas paradas. E eu acho isso, assim, de uma certa forma positivo, sabe? Porque não precisa também, cara, de ficar mostrando tudo, sabe? Eu acho que... Eu gosto dessa utilização do que o James Gunn faz, inclusive, até do Superman, de que, tipo, pô, você que tá assistindo esse filme, você já conhece o Superman, você sabe de onde o cara veio, você sabe que ele era kryptoniano, que veio de Krypton, e a família dele mandou ele pra cá, ele foi adotado pelos fazendeiros e tal. Então, ele se apoia todos esses anos de material do Superman. Isso, pra mim, é super ok, sabe? Então, eu achei inteligente essa questão, porque a gente falou... Foi até engraçado isso. Eu fui ouvir as nossas gravações dos trailers, de expectativa e tal. E a gente falando que, pô, esse filme do Superman vai ser um filme feijão com arroz, vai ser um filme assim. Cara, sinceramente, se tem uma coisa que eu não consigo falar é que esse filme é feijão com arroz, mano. Eu acho que esse filme, assim, ele, pra um filme de início de universo, tipo, como seria um filme de origem, entre aspas, ele despiroca muito, assim. Ele é um filme muito louco, sabe? Essa parada de multiverso, já no primeiro filme, eu lembro que, pô, o Efraim falou que o Ultraman era quase impossível, ele não vai colocar o Ultraman no primeiro filme do Superman. E tava lá, pô, sabe? Um clone do Superman. Pô, quem imaginaria isso, tá ligado? Isso é muito top, porque eu lembro que de uma das teorias que a gente fez, o Ultraman foi o que mais ficou levantado. E a gente levantou essa bandeira de que podia ser o próprio David Corenswet interpretando. Essa parada, é meio bizarro, mas essa cena dele falando com a luz e aquela simulação do lado de fora, cara, aquilo ali me lembrou um episódio de The Boys, aquele Herogasm, que antes de lançar o episódio, todo mundo achava que o ápice do episódio ia ser a sacanagem, um bonde de gente pelada, assim. E na hora foi uma puta luta entre o Homelander e o Billy Bruto, enfim. E nessa cena tem a mesma ideia, porque quando a gente via a imagem do trailer, todo mundo falou que era alguma coisa relacionada ao Brainiac e que era no final do filme, uma grande batalha e tal. E não, cara, a cena, ela te entrega um dos momentos de maior coração do filme, irmão. Uma conversa que tem humor, tem zoeira, mas tem sentimento, tem coração e tem reflexão, mano. E tem você falou dando porrada. De coisa, e os caras lá caindo na porrada. E sobre a parada de origem, perfeito, eu achei perfeito o início do filme. O que você precisa saber deste universo está nas linhas que aparecem antes do Superman cair no gelo. É isso. É disso que tu precisa saber. Segue o barco daí. Aquele início do filme, os primeiros 30 minutos, eu não sei se vocês tiveram essa percepção também. Eu vi esses 30 minutos ali iniciais lá no Fan Event que teve aqui no Rio. E foram exatamente... Eu pensei que não era, mas foram exatamente os 30 minutos. Só não tinha aquela cena em que o Luthor vai falar com os caras dos Estados Unidos que ele quer colocar o Ultraman e a engenheira em ação. Só não tinha aquela parte, mas o resto tinha tudo igualzinho. Quando eu vi aquilo a primeira vez, eu falei, caraca, o filme tá meio mal editado. Tá meio mal montado. Pô. Mas depois... Ele tem uns cortes, né? Ele tem uns cortes, só que o filme vai passando e ele, de fato, eu percebo que ele é assim. E aí foi onde eu entrei naquele lance. Eu tava falando antes, na verdade eu ia começar a falar, eu tenho uma certa dificuldade de assistir esse filme 2 vezes, tá? Eu assisti na cabine de imprensa na terça-feira de manhã e na quarta-feira eu assisti novamente em 3D. Que também, pra mim, 3D não mudou nada. E dublado também. Léo, só antes de você completar o seu raciocínio, eu não sei em qual sala 3D tu viu. Eu vi na sala 3D do IMAX, lá no UCI. Mano, absurdo. Absurdo. Não consegui ver IMAX, não. 3D nível Avatar. O IMAX do Superman, de fato. A sala que eu vi, pra mim, não mudou nada. Mas, assim, eu tive uma certa dificuldade com esse filme com as soluções das cenas. A impressão que eu tenho é que começa uma cena do nada e encerra do nada. É como se você estivesse virando uma página. Eu tive dificuldade... literalmente isso. Literalmente então, isso. Mas eu tive dificuldade com isso. Quer ver uma coisa muito clara aqui? O Superman vira e fala pra Lois Lane, eu vou me entregar. Na cena seguinte, é ele com a cara no chão. Tipo, o secretário de Estado tá ali, levando ele pra prisão do Luthor,
O secretário não aparece mais o filme inteiro, não aparece o governo americano em nada, sabe? Mas Olha, o secretário não tá pra naquela mim, sala de reuniões do início do filme com Mas o ele Luthor, fala não? sobre isso, gente. Não. Ele Eu fala tô que não, falando ele que fala que é o filme tem umas soluções. Ele tem umas soluções, achei, assim, muito rasas. Muito raso, Como, por né? exemplo, Muito sem explicar, sim. o Superman tentando fugir lá do universo compacto, né? Preso lá e tal. Aí, de repente, ele assopra o metamorfo e puxa o Krypton e sai do universo compacto voado. Porra, eu curti demais buraco essa negro, cena. né? Curti demais essa cena. Eu falei, cara, tudo muito fácil, sabe? Assim, achei algumas soluções meio preguiçosas, né? Não sei se é por Mas tu causa achou fácil ele sair dali? Ele Achei. caiu num rio de Pô, foi mó Demorou difícil. muito pra sair Mano. dali. Tem uma parte nessa cena aí que não é que eu preciso ver, eu vou ver de novo. Então, assim, quando eu vi a primeira vez, eu não sei também se é porque eu tava muito perto da tela. É tipo uma piscina de Minecraft, que ele tá ali, uma piscina de lava, sei É o lá. rio de Proto. mesmo. É o rio de Pô, Proto. eu fiquei Isso. um pouco perdido, assim, sabe, na cena. Não é mal filmado, não, mas é porque, tipo, é bem... Caraca, como é que Muito eu posso dizer? colorido, né? É bem colorido, é bem Guardiões da Galáxia, só que é, tipo, muito ultra. Eu não tô reclamando, não. Mas na primeira vez, eu tava muito perto da tela, e assim, o IMAX, quanto mais perto da tela você vê, pior. E eu tava muito próximo. Então nessa cena eu fiquei meio, tipo, caralho, onde é que tá o Superman? Lembrei. Mas a cena em si, eu gosto muito dela. Superman! Ô, amigão, olha pra cima. Igor, lembrei da cena que eu queria falar, de uma solução que eu não entendi, porque aquele núcleo inteiro do planeta Diário, tem uma hora que ele é totalmente irrelevante. Da nave, que eles estão na nave? Barry White fala assim, a nave, você estacionou aqui em cima? Estacionou. Vamos lá, vamos comigo. Temos que ir pra lá. Fulano, ciclano. O outro pega um quadro e eles começam a subir o prédio. E eu falo, cara, vamos ver onde é que isso vai dar. Na segunda vez que eu fui assistir, isso pulsou mais forte. Eles não vão pra lugar nenhum. É porque é uma cena meio boba. É uma cena boba, né? Eles vão pra nave, eles saem pra postar a matéria. Então, Não, assim, gente, Barry na White verdade, eles saíram do planeta Diário porque a cidade tava se partindo. Era a forma de fuga deles. Né? É uma forma de fuga. Mas ali eles estavam longe do perigo. perigo. Ah, mas eles não sabiam, né, Léo, até quando ia durar, né? O perigo ia chegar ali, ó. Em algum momento ia chegar. A própria Lois diz que no momento em que a cidade está se partindo, que as pessoas estão começando a fugir, é o lado onde estava cheio ainda. E é lá que fica o planeta Diário. Por isso que eles fugiram. Sim, assim, aí. Eu acho que se a gente tivesse um tempo maior... É porque, assim, eu acho que esse filme tem muita gente, tá? Então, assim, é isso. Esse é o ponto. Tem muita gente tirando o foco real. Entendeu? Eu não acho que tirou o foco, não, mano. Eu queria muito ter visto mais da Martha e do Jonathan Kent. A gente vê eles em 2 cenas. Mas eu acho que não tem muito mais o que mostrar ali também, sabe? É porque ele se importou em encher tanto o personagem, uma loura peituda, lá que se abrir a boca e fechar, saiu muda, entrou muda e saiu calada. É o cara do bigodão lá, o tal do Lombardi lá, que é totalmente irrelevante. Cara, olha o ator que fez o Perry White. Não, mas ó, o Jimmy Olsen é legal. O Jimmy Olsen é legal. De todos eles do Planeta Diário, eu particularmente, Lois e Jimmy Olsen, pra mim, foram os que mais chamaram a atenção. Eu acho que o Perry White deveria ter tido mais relevância, sim. Mas, como é primeiro filme, beleza, vou relevar. A Cat Grant, se for partir do princípio dela, ela não vai ficar no Planeta Diário muito tempo. Provavelmente ela deve estar no filme da Supergirl, aí eu já não sei. O Lombard também faz parte da equipe, mas também foi tão irrelevante. Pra mim, particularmente de todos eles, o que mais me deixou triste por não triste, mas decepcionado por não ter tido tanto destaque foi o Perry. Exato. A Lois brilhou, não tenho o que falar dela, brilhou do começo ao fim, e o Jimmy, que foi a surpresa pra mim, mano. O Jimmy, se eu pudesse abraçar ele, eu quero ser ele quando eu crescer. Legal. O Jimmy, ele não sabe o que fazer com aquela mulher que tá atrás dele o tempo todo. Ô, Vini, você tocou num ponto. Mano, o Jimmy botou chifre no Rex, cara. Ô, Vini, você tocou num ponto muito importante. Você pega o Perry White lá do filme de 78, você pega até o Lawrence Fishburne, lá do Homem of Steel. Sim. Man of Steel. Tem mais camada. Cara, o 3, cara,
poxa, que tristeza da gente não ter visto mais do ator, sabe, no desenvolvimento. Mano, quando eu falo da família Kent, é que você pega uma cena, uma puta cena, que é do Clark, do pai dele. Uma puta cena. Uma puta cena. Entendeu? Pra mim, as duas melhores cenas do filme, não é cena de ação, não é dele voando, é quando as duas cenas, uma é o Superman, claro, o Clark com a Lois, e aqui é o Clark com o pai. As duas estão tratando sobre os dilemas dele. As duas. Pra mim são as melhores cenas. E elas duas, ao meu ver, elas me quebraram, porque o James Gunn, ele sempre tem que trazer o Guardiões da Galáxia dentro dele e quebrar o clima. Eu falei, não, cara, não faz isso, não faz isso. A Lois está conversando com o Clark, falando sobre essa questão do punk rock, dele querer se entregar. Aí ele fala do Krypto, ele fala, poxa, ele nem é um cachorro tão bom, mas aí na hora ele fala, poxa, mas ele tá em algum lugar sozinho. Cara, olha a sensibilidade. Aí no fundo tá o Guy Gardner com o martelo verde batendo no treco e a galera do cinema rindo. Eu falei, cara, não cara. Então, Léo, mas aí é perspectiva, cara. A galera, eu também. Na minha essa cena aí mesmo, Léo, né? Quando eles vão lá pra casa do Clark, que ele tá deitado, aí a Lois tá falando com os pais dele, né? Porra, na minha sessão a galera riu quando a câmera focou no pôster da banda lá de punk rock. Mas sabe por quê? Eu acho que esse filme ele tem um público muito amplo. Ele vai pegar desde o cara que viu o Superman de 78, que é o meu caso, que é o meu Superman de infância, até o que eu chamo de geração TikTok. Eu acho que esse filme é perfeito para a geração TikTok. Concordo, Com relação a essa questão aí da Martha e do Jonathan Kent, meio que amarrando isso tudo com Martha e Jonathan Kent, eu acho sim que o maior pecado foi colocarem a Martha e o Jonathan não tendo tanto destaque. Por que eu digo isso? Se os pais kryptonianos são apenas uma mensagem gravada e a gente descobre que eles mandaram o Clark pra lá pra dominar o Caralho 4, então os pais terrados... Olha, calma aí, olha só. Não, deixa ele concluir, pô. Já que os pais kryptonianos são apenas uma mensagem gravada, mandando o Clark dominar o planeta, ter um harém, não sei o que e tal, que isso já existe no quadrinho, isso faz parte. Essa coisa do Jor-El, ele ser um sacana, isso não é a primeira vez que a gente vê isso. Isso tá lá no Smallville, tá? Verdade, isso acontece no Smallville, isso acontece nos quadrinhos, isso já aconteceu antes, é que não é a versão tradicional. Eu acho um erro não dar um aprofundamento maior para os pais terrenos, porque eles são a base moral do Clark Kent, sacou? Eu acho que tinha que ter mais tempo deles dois, não só do Jonathan não, tá? Com a Martha também, conversando com o Clark. E assim, é por isso que, para mim, o James Gunn errou a mão nisso, que é o básico, porque na hora de apresentar toda essa galera, nesse filme, eu acho que ficou um pouco vago. E o curioso é que ele acerta justamente isso, de apresentar e muito bem personagens, por exemplo, na trilogia Guardiões da Galáxia. Até no segundo Guardiões, que eu não acho tão bom, acho que ele faz isso bem. E ele também faz isso muito bem, de apresentar um monte de personagens no Esquadrão Suicida que ele fez, e até no Pacificador, que é uma série que eu nem curto tanto, mas ele apresenta muito bem personagem ali. Então, ele deixa a desejar em apresentar certos personagens, principalmente os pais do Clark, os pais terrenos, nesse filme, sabe? E ele sempre ficou cantando aos quatro ventos que, não, só vou iniciar uma produção nesse universo novo da DC quando o roteiro estiver perfeito. Cara, me desculpem, eu não vi esse polimento bacana nesse filme, sabe? E eu fico até surpreso dele ter errado a mão nisso. Mas assim, eu discordo muito dessa questão de falar que deveria aprofundar mais nos pais do Superman. Por quê? O aprofundamento já tá no diálogo, pô. Aquele diálogo já serve pra aprofundar mais. Você vai gastar mais tempo com esses personagens? Pra quê, cara? Sabe, um diálogo simples ali já resolve muito. É igual a gente fala, do roteiro inteligente, é aquele roteiro que vai ali, tipo, te mostrar as paradas e tal. Sim, eu entendo disso. Mas um bom diálogo também, que ele tem com o pai dele, eu acho, cara, assim... Pra mim, eu também concordo com vocês que é uma das melhores coisas do filme, pronto, sabe? Eu acho que tem que encerrar ali. Se você fica alongando muito também essa parada, não tem, tipo, por que tu vai arrumar mais pra esse filme, sabe? Eu tranquilamente veria 3 horas desse filme, porque, tipo, 2 horas e 10 ali, pra mim foi pouco. Eu acho que poderia ter mais, poderia ter um gun cut. Ô Gomes, ele poderia ter um The Batman aí de 3 horas? Poderia. E sabe, cara, mas só pra concluir essa questão do desenvolvimento dos personagens, eu acho que,
cada personagem, ele, tipo assim, eu acho que outros, um ou outro ali, ele vai ter, obviamente, uma relevância maior, o outro talvez não, mas eu acho que cada personagem cumpre muito bem seu papel e acho que não atrapalha o desenvolvimento do Superman, sabe? Eu lembro que a gente falando sobre essa gangue da justiça, esses personagens iriam talvez tirar tempo do Superman e tal, tempo de tela, mas, pô, eu acho muito inteligente como eles usam isso, né? Porque, igual o Efra falou, apesar de todos os poderes do Superman, ele não pode salvar todo mundo. O Superman, ele tinha que estar resolvendo lá o BO que tava em Metrópolis, e ele não poderia estar lá pra poder ajudar na guerra da Borávia. Então ele manda a gangue pra lá e, tipo, eu acho muito foda, tipo, os caras chegando, o Guy Gardner mostrando o dedo do meio, no bagulho da, né? Eu gostei muito do Guy Gardner também, ninguém falou isso aqui ainda, eu achei que ficou no tom certo, tá no tom certo, eu gostei. E eu acho que é isso, cada personagem tá ali pra, cara, não atrapalha o desenvolvimento do Superman. É óbvio que talvez se você fosse fazer um filme muito mais focado no Superman, como, acho que foi o Léo que falou, né, naqueles 4 personagens, eu também concordo com ele, que, pô, eles mandam bem demais, e que talvez se o filme fosse mais focado neles também seria bom, mas eu acho que você pensando em início de universo, você já apresenta, cara, muita coisa dentro desse filme. Já é, tipo, já vai pra um caminho muito, muito bom, sabe? E eu não acho... da Justiça lá no outro, lá na série do Pacificador. Então, sim, já meio que... Da mesma maneira, a gente tá falando brincando, né? O tesão do Zack Snyder é slow motion, o tesão do James Gunn é fazer piada. Então é pra isso fazer piada. Mas vem cá, vocês não se ligaram, eu não sei se vocês perceberam isso, mas tem uma cena uma única cena, não, tem duas na verdade, mas uma que não tem nada a ver, pra mim zoou como uma zoeira ao próprio Snyder, que cai uma xícara no chão e quando essa xícara tá se espatifando, é slow motion. Porra, é quase uma zoeira ao Zack Snyder, mas tudo bem. A gente falou, é que naquela cena que o Lex Luthor dá um surto, aí ele joga uma xícara no chão não e vi a galera catar. Uma zoeira com o Zack Snyder. Aquela cena em que o Superman segura o prédio, que ali, é claro que o prédio deveria ter esfarelado na hora. É quadrinho, Léo, é quadrinho. Ela olha pra trás e o Superman surge. Pô, que cena, hein? Pela fumaça, pela poeira, né? O tipo de fotografia que o Snyder fazia. Mas eu acho que lindo, não faz né? muito isso. Ele pega as coisas que funcionam do Snyder e também replica aqui no filme. Tem muito mais isso, entendeu? Ali. Cara, desculpa. Falar da Gangue da Justiça, eu acho que o Mega Avião subaproveitaram também, cara. Não, mas não tem muito. É igual eu falei, cara, tu vai mostrar mais o que dessa personagem? Também não tem como tu ficar gastando mostrando ela o tempo todo. É um personagem que tá ali pra servir em alguns momentos, sabe? Dos 3 ali, eu achei a Mulher Gavião a que menos tem destaque, mas toda a cena que ela aparece, pô, mano, ela tem uma das cenas mais foda do filme, que é quando ela pega o presidente lá da Morávia, aí ele fala, você não vai me matar, tipo, você é herói, aí ela, mas eu não sou o Superman. Ela larga o cara no meio do nada e aí a cena corta. Gente, imagina o Igor tendo tesão e a cada cena que ele viu. Não, o Igor deve ter passado mal com esse filme, cara. Não, pera aí, eu me contive. Só teve uma cena... Como é que você não infartou vendo esse filme, cara? Não, pera aí, teve uma cena de ação e eu me segurei pra não... Eu queria levantar da cadeira, eu me segurei pra não levantar. Que foi lá no final, quando ele tá lutando contra ele próprio, que aí ele derrota o cara temporariamente, o Ultraman, e aí vem um monte de maluco do Lex Luthor, aí o cara fala, matem ele, aí ele olha e fala assim, boa sorte com isso, e ele voa, dá um soco, tem até no trailer, né, dá um soco no maluco, os dentes voam pra câmera, aí um monte de maluco agarra ele dá um giro, solta geral, e solta o laser matando, mano, que cena do cara, e assim, a trilha sonora, vamos lá, lá as pessoas no talo, irmão, ele não matou ninguém. Que isso? Ele matou ele não matou ninguém. Os caras caem de uma altura. Os caras caem de uma altura acima do prédio. Não, ele matou a galera. Ele matou, com certeza que a galera morreu. Tá falando que ele não matou ninguém. Não, ele matou sim, cara. Que isso, pô. Ele matou sim. Ali, se aqueles caras não morreram... Mas aí, então, esse que é o meu problema com essa cena. Porque, assim, se o Superman faz questão de salvar a vida do inimigo, que é o clone dele no final, e salvar, por exemplo, esquilo, salvar cachorro, porra, o cara vai matar assim, do nada? Sabe? Não sei. Teoricamente, pela queda, eles poderiam morrer ou pelo raio laser ou caindo, né? Tipo, ia ter uma fratura exposta, a cabeça ia rolar e tal. Então, fiquei assim, porra, mas matou? Não matou? Porque, né, seria estranho, né, o Super-Homem matar nesse filme, logo nesse filme, né? Não que o James Gunn tenha problema com isso. Assim, eu até tem que entendo levar o em teu ponto, mas consideração eu que acho... aquelas armaduras eram feitas pelo Lex, gente. Tem isso também. Pra mim, eu achava que era robô essas paradas. Quando ele vai dar o soco no maluco que o dente voa... É humano, é verdade, viajei. O Krypton arranca a máscara do cara pra ele acertar o soco, tipo, daquele jeito ali. Uma outra parada também... na cara do cara deveria ter quebrado o pescoço. Eu sei. Mas se for levar em consideração tudo isso aí, pô... Ele tava mais fraco.
E tem isso também, tem isso também. E outro ponto que eu também... A gente falou muito disso, que quando ele usasse o raio laser, ia queimar os olhos dele. Mano, que sacada! O filme não é por ele usar, é porque ele tem os olhos queimados quando o maluco acerta ele. E esse filme teve muita coisa que a gente botou que ia acontecer e não aconteceu. Isso foi muito legal. Eu esse acho filme... que os trailers, eles entregam uns detalhes, mas, cara, a estrutura do filme, o que tá pra acontecer, a gente nem imaginava um monte de coisa que aconteceu. Isso foi muito legal. Alguém aqui imaginava multiverso de bolso no filme desse? Tipo, alguém pensava nisso? Cara, Porra, ninguém, cara. É possível, mano. Eu cogitei por conta da Zona Fantasma. Então eu cogitei. Alguém imaginava que a Supergirl fosse aparecer bêbada? Não, aí ok. Não, isso aí ok. Bêbada, isso aí, bêbada, trêbada. É porque acho que a abordagem mais atual dela tá nessa pegada, né? Então é uma coisa que não seria tão impossível. Por sinal, tá bem legal, hein? Tá bem legal. Pra mim, eu falo que foi muito surpreendente nessa questão de você trazer multiverso, né? Isso, tipo, não imaginei que a gente fosse ter isso agora, né? Nesse filme. Igual eu falei, no filme de abertura, a gente esperava aquele filmezão mais básico. E eu tô vendo muita gente falando que o filme é mais um filme de super-herói, no comum. Eu acho que ele foge e tenta fugir um pouco desse molde do filme padrão Marvel, se é que a gente pode dizer. Porque é o que deu certo nos últimos anos, foram os filmes com a fórmula Marvel, né? E eu acho que o filme, ele tem a fórmula Marvel em alguns momentos, sim, igual. Eu acho que a quebra com humor, em alguns momentos pra mim, é exagerado. Eu acho que o humor do filme é exagerado. E a gente sabia que poderia sofrer desse problema, porque a gente, apesar da gente, né, saber um pouco de James Gunn, talvez se seguraria mais ali, eu acho que ele poderia ter se contido um pouco mais. Mas não atrapalha o filme pra mim, porque eu sempre falei isso. Pra mim, um filme de super-herói, ele pode ser engraçado, ele pode ser um filme humorado, mas quando o filme precisa ser sério, quando o filme precisa ser o super-herói, ele precisa ser badass, ele é. E o Superman, ele é badass quando precisa, sabe? Essa igual essa cena final que o Igor falou, que eu achei muito maneira também. Uma pena que saiu muita coisa dessa cena aí no último trailer que teve, né? E eu acabei que vi algumas cenas no Instagram, nem coloquei o trailer. Não, mas assim, cara, eu nem coloquei o trailer pra ver. Mas no Instagram, infelizmente, a galera posta um trecho ou outro ali, então não tem como fugir disso, né? Eu acho que o marketing do filme também poderia ter dado uma segurada a mais. Falando um pouco mais desses pontos negativos do filme, né? Sim, também eu concordo que não é um filme perfeito, obviamente, ele tem seus defeitos, igual eu tô falando dessa questão do humor exagerado. Eu acho que eles poderiam dar uma segurada. Apesar de eu gostar muito do Krypto, mano, eu acho que usaram demais. Eu acho que poderia ter usado um pouquinho menos o Krypto dentro do filme, sabe? Mano, ele chacoalhando o Lex Luthor no final, cara, eu falei... meio Hulk Loki, né? Eu também não gostei muito dessa parada. Ele é plágio, Hulk Loki. É um e eu não plágio, gostei, não gostei. É um plágio, mas, porra, é maneiro, é maneiro. Não, É maneiro, cara, não tem como. Não, o Igor deu... Eu nunca imaginei que eu ia ver um Krypton, porque assim, gente, tem um monte de coisa nesse filme que eu não tinha conhecimento. Eu não tinha conhecimento dos robôs, do Superman. Eu não tinha visto nada ainda com o Krypton. Sabia que ele existia, mas não tinha visto nada como ele. E tipo assim, eles conseguiram fazer um cachorro alienígena que lembra o cachorro da tua casa, irmão. Isso é impressionante. Cara, isso é foda. Eu já tive um cachorro daquele. Todo mundo vai lembrar do cachorro. E outra parada que eu achei muito da hora também a Gangue da Justiça, eu não conhecia absolutamente nada do Senhor Incrível. E eu saí do filme querendo ler quadrinho dele, saca? Eu achei ele fantástico. De todos ali, é o que eu mais curti. Dá uma olhada lá na página que tem um especial dele lá. Ah, eu vou dar uma olhada sim, cara. Tem uma cena dele ali, quando eles estão indo atrás do Superman, que é um plano de sequência, né? Cara, muito foda aquela cena. Muito foda. Muito bem dirigido. Muito foda mesmo. É bem James Gunn mesmo. Exato. Assim, exato. Então, uma coisa da Justiça que eu achei muito legal, não necessariamente do Senhor Incrível, porque ele estava junto com o Superman, mas precisamente da Mulher Gavião e do Guy Gardner, né? Que meio que estavam cagando pro Superman ali quando a Lois foi lá confrontar eles e tudo mais. Uma coisa que eu achei interessante é que lá no terceiro ato do filme, isso, quando Janapar tá sendo invadida pela Borávia de novo, eles percebem que as pessoas de lá não estão gritando por eles. Entendeu? Sendo que eles são, na cabeça deles, eles são tão heróis quanto o Superman. Mas quem foi salvar eles primeiro foi justamente o Superman, que acabou se ferrando por conta disso. Mas depois eu acho que ali eles entendem o que de fato é ser super, sabe? Eu acho que é ali que entra a questão do Superman inspirar outros heróis. Eu bati nessa tecla há muito tempo com o Dimas lá da tribo sobre isso, que eu achava que o Superman ele ia
inicialmente ia ter embate dele com esses heróis, por conta dele ser diferente. Uhum. E realmente isso acontece. No fim ali, ela tá lá saindo do banho, ela tá vendo que as pessoas estão pedindo ajuda, e é aquilo que o filme ele não te fala isso, que vocês comentaram aí, sobre exposição de cenas, né? As coisas expositórias, eu acho que o filme ele não mostra isso, mas você percebe tanto no olhar da Mulher Gavião, quanto no do Guy Gardner, que, tipo, eles ficam assim, cara, a gente pode fazer melhor. Até o próprio Metamorfo, e quando você vê... Metamorfo também, A Sala da Justiça a gente já cara, tem, né? Inclusive... É maneiro, hein? Não, pô, muito maneiro. Enquanto isso, na Sala da Justiça, só faltou isso. Vamos entrar num ponto aqui. Criança, isso é Muito foda, muito foda, muito foda. Vamos entrar num ponto aqui que eu fiquei sabendo que para alguns integrantes aqui foi um ponto polêmico. Eu particularmente adorei, porque eles usaram de várias formas no filme. Eles usam para tema de romance, eles usam para tema de ação, eles usam para cena de inspiração, que é o tema da trilha sonora, inspirado no John Williams. E, cara, eu achei fantástico. Eu gostei. Eu acho o seguinte, no material de divulgação, eu lembro de... É porque eu vi poucos trailers, porque eu não queria... Né, eu queria ir o máximo sem ver muita coisa. Eu lembro que teve um primeiro trailer que eles usaram a trilha clássica do John Williams, mas na guitarra. Eu não curti. E aí eu lembro que teve uma outra divulgação. Esse tema tá no filme. Da guitarra tá no filme. Tá no filme. E aí teve uma outra trilha que já era uma trilha mais próxima orquestrada do John Williams. Meio Hans Zimmer. Isso eu curto mais. E aí eu senti falta de uma coisa. Vocês estavam falando agora do Sr. Terrific, né? Que tem uma cena muito foda e tal, não sei o que lembra muito que o James Gunn fez no Guardiões da Galáxia. Eu queria que tivéssemos uma cena foda só do Superman pra subir a trilha do Super-Homem. Eu sinto que essa cena a gente não teve. A gente teve no Sr. Terrific. Se tivesse essa cena que é pra elevar o personagem usando a trilha do Superman e mostrando o Superman, aí eu ficaria mais satisfeito. Pô, mas a cena lá dele lutando com o Kaiju tocou a trilha, não, pô? Não, mas pra mim a cena que o Efraim tá falando que queria que tivesse, pra mim, é a cena do final lá, quando ele solta o laser nos caras. Porque ali a trilha sonora tá tocando bem alto, e você vê ele... E isso é muito foda no filme também, porque o início do filme... Quando ele tá lutando na fenda também toca. Exatamente. No início do filme você vê ele caído, ferrado, como você nunca... Cara, nunca teve um início de um filme eu não me lembro. Eu acho que não teve. O início de um filme do Superman, onde ali no comecinho você vê ele todo arrebentado. Porra, Super-Homem. No final do filme você vê ele, tipo, lá nas alturas, ninguém me para, eu matei mais de 100 Então, o filme dele tem um filme que ele começa morto, serve? Léo, não serve. Mas o Igor, isso aí que você falou, né, da trilha e tal, não sei o quê, que eu falei dessa questão, né, de ter a grande cena do Superman, o qual sobe o tema dele. Eu não me refiro necessariamente a uma cena de ação, não, mas poderia ser uma cena em que ele tá se reerguendo e tu fala... Caralho, agora o cara chegou, sabe? Eu senti falta disso. Eu sinto que o mais próximo que a gente tem disso é justamente a cena do Mr. Terrific, que é uma cena muito maneira, que é muito James Gunniana, só que eu queria isso para o Superman com a trilha dele, sabe? Eu também vejo isso que você tá falando na cena em que ele tá conversando com o pai dele, e aí ele vai olhar na televisão, o pessoal lá da morada, relevantando a bandeira, porque ali toca o tema do trailer mesmo. A galera querendo lutar com um exército armado, com um pedaço de pau. A galera gritando o nome do Superman foi foda. Foi foda. Foi do cacete. A galera gritando o nome do Superman. Eu pensei que ele ia chegar ali no estilo Homem de Ferro 1, quando o Tony Stark vai lá para aquele lugar onde tem uma galera sendo escravizada e tal, acho que no Iraque, não lembro. Ele chega lá e mata um monte de gente. Pensei que ia rolar algo do tipo. Mas não, eles armam uma outra sugestão pra mostrar a Gangue da Justiça. É muito boa, gente. É muito legal o Guy Gardner, né? Pô, menino, desculpa, o Superman não pôde vir, mas ele mandou algo melhor. Muito bom. O Guy Gardner eu gostei pra caramba do Guy Gardner. Tava com medo de ser chato, hein? Mas é legal. Tem uma cena também que eu acho muito foda, que é no meio do filme, que é quando o Superman é desmoralizado. O Lex Luthor tá lá no escritório dele tomando um café e ele arrebenta a porta perguntando do cachorro. Mano, e ali tu vê o David Corenswet dando a alma e o Lex Luthor dando a alma mais pleno. É maneiro quando o Superman vai arremessar a mesa, que ele só pega a xícara de café. Mas sabe uma parada que eu achei engraçada dessa cena? Eu tenho uma coisa que eu achei muito engraçada. Que é tipo, a senhorita... como é que é? Teshmacher? Senhorita Teshmaster.
É muito engraçado que, tipo, o Superman, o Lex fala baixinho aqui, né? Pô, o cachorro de capa, né? Tudo fudido, alguma coisa assim que ele fala. Aí o Superman olha pra câmera e fala: você gravou isso aí que ele falou? Cara, isso é muito coisas de hoje em dia. Tipo, a galera de hoje em dia. Muito galera de hoje em dia. Eu achei isso muito engraçado. É muito foda porque, assim, você vê o cara mais poderoso daquele ambiente ali, do mundo, e ele não pode fazer um ai com o vilão naquele momento. Isso é muito foda. Então, aí que vai meu problema, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque, de novo, ele ainda não é o Superman que a gente conhece. Tem essa cena aí que você falou, né? Que ele vai tirar satisfação com o Lex Luthor porque ele sumiu com o cachorro, né? E, porra, eu tô vendo o Superman dando um chilique igual um nhonho falando com chave. Tipo assim, ele tava quase fazendo... Quando ele olha pra câmera apontando, eu juro por Deus, gente, eu imaginei na hora o nhonho falando assim: olha ele, olha ele, olha ele. Quem viu o chave... mas é isso mesmo, é. Então, tipo assim, cara, eu achei achei isso bobo demais. No BVS também rola uma parada assim. Você lembra lá? Quando o Lex Luthor sequestra a Marta? Rola uma parada parecida. Não, ali é bem diferente. É diferente, mas o contexto é o mesmo. Porque assim, ele não pode fazer nada com o cara, senão ele não vai descobrir a informação. Eu sei, Igor. Eu sei, mas é por isso que eu falo. É o tom que é diferente. Eles têm similaridades em alguns momentos, mas o tom é diferente. Porque quando eu vejo o Superman olhando pra câmera e apontando, cara, eu juro por Deus, eu imaginei o Yonho falando: olha ele, olha. Quem viu o Chaves vai sacar. Sim. Cara, isso é uma coisa que uma criança faria. Cara, sei lá, me pareceu Kiko e Chaves brigando porque o Kiko sumiu com o cachorro do Chaves, que era o Madruguinha, ele foi ali tirar satisfação. Eu virei e falei assim: caralho, James Gunn, sério? É por isso que eu acho que, de vez em quando, o James Gunn, ele tem excessos. Eu acho que se ele lapidasse melhor certas coisas, sabe? Tipo, não ter, por exemplo, o Krypto mordendo o Lex, mas ao final e tal. Eu acho que tem alguns excessos ali. A gente fala meio que brincando, né? Que o tesão do James Gunn é fazer piada, enquanto que o tesão do Zack Snyder é ter o slow motion, né? Então, tipo assim, cada um com seu cada qual, entendeu? Mas eu acho que poderia dosar um pouquinho. Mas assim, só antes de passar a palavra, cara, eu talvez eu vou ser muito julgado pelo que eu vou falar aqui agora. Me desculpe, não me interprete mal. Mas assim, sabe o que me parece? Parece que esse filme do Superman, ele pegou... É o roteiro do BVS, tá? Algumas coisas aqui é muito roteiro de BVS. Só que me parece que ele pega as coisas que muita gente questiona e consegue ajustar dentro desse roteiro. Por quê? O que acontece? O Batman vs Superman é o Batman, a motivação do Batman de querer matar o Superman é porque, sei lá, né? Vem o Flash e fala que, pô, tem que controlar o cara lá quando ele volta no tempo, é porque ele viu o Superman destruindo a parada toda, mas o Batman ele não consegue entender que, na verdade, o Superman tava salvando também a galera, né? O Batman tem uma visão limitada e todo mundo olha e fala, pô, mas é o Batman não podia ter essa visão e tal. E realmente eu concordo com isso. Mas aqui eu acho a justificativa pro Superman levantar essa suspeita do Superman, né? Tipo, do cara talvez não ser isso o cara bonzinho, muito boa. De ser a questão de que encontraram a mensagem danificada falando que ele tinha vindo pra cá, pra Terra, pra botar a galera pra ser governada. E que ele tava fingindo ser um cara bom. Eu achei esse artifício, essa ideia, muito inteligente. Sim, e também toda essa questão política, né? Pô, do Superman não poder intervir numa guerra. É uma parada, tipo assim, que ele usa muito bem. O Superman ser julgado, o Superman ser preso, né? Todas essas questões assim. Eu acho que ele pega tudo aquilo que a galera reclamou dentro do roteiro do Batman vs Superman, e eu acho que ele consegue ajustar ali de uma forma até inteligente. A gente já tinha percebido isso, na verdade, no trailer, né? Quando a gente fala no trailer, lá no início, aquele diálogo da entrevista, né, da Lois Lane, até que a gente não falou no cast de aqui agora, né? É um momento muito interessante dentro do filme, né? Esse diálogo entre eles dois. Filme, tá? Para mim, especificamente, é o melhor diálogo do filme, é justamente esse, ele com a Lois. Mas segue. Sim, eu acho toda essa cena muito boa, né? Porque, tipo, ela já fala, né? Tipo, no finalzinho, né? Eu já sabia que isso não ia dar certo, né? E isso, cara, o Superman é muito... O que você quis dizer com isso, tá ligado? O cara, ele é porque ele é bobão mesmo, sabe, cara? E eu achei isso interessante. Mas eu acho que ele pega o roteiro e dá uma ajustada legal, sabe? Dentro do roteiro do filme, assim. Pega o BVS como base e mostra que, tipo, tem um ouro ali no BVS, tá, cara? Tipo assim, mostra que, sabe, o Zack Snyder tava indo no caminho certo, sabe? Só que eu acho que algumas coisas ali realmente destoam um pouco, né? Eu acho que o grande problema central do BVS é o Batman, é ter um Batman ali, sabe? Eu acho que isso é um grande problema. Aqui ele coloca o Lex Luthor, como deveria talvez ter sido lá, né? Porque o Lex Luthor, pra mim, esse Lex Luthor aqui é o melhor Lex Luthor disparado que já teve, tranquilamente, sabe? Ele é um Lex Luthor... No cinema, assim, inteligente, cara inteligente, sabe? O cara, ele é sagaz,
ele tem presença, sabe? E pra mim é tranquilamente um vilão à altura, sabe? Então, eu acho que o roteiro do filme tem suas falhas, óbvio que tem, cara. Não, gente, não é um filme perfeito, obviamente. Mas eu acho que ele consegue ajustar pontos ali que, sabe, me deixaram muito satisfeito quando eu saí de dentro desse filme, mano. Eu limpei suas botas, vou pegar pra você. Eu gosto desse Lex Luthor e dessa versão, essa inveja, esse ódio que ele tem pelo Superman, porque a leitura que eu faço é que ele talvez quisesse ser uma figura igual ao Superman. Em que sentido? Ter todo esse poder, ter toda essa atenção. E como ele não tem esse poder, ele não tem essa, entre aspas, tá, divindade, apesar desse Superman aqui ser mais humano, mas sim, o Superman a gente pode ver como uma divindade, ele não tem isso. Ele usa essa inveja dele como uma força motriz para alcançar os planos dele, né? E esse Lex também é um paralelo com o político e ricaço que existe aí, que tem ódio aos imigrantes, né? Que é uma questão também muito atual, né? Apesar dele ser chiliquento, né? A gente pode ver ali que ele é um Elon Musk da vida, que ele é um Trump da vida, que ele é um cara cheio da grana, ele é um Kiko crescido. Sabe qual é? Eu falei brincando, mas é mais ou menos isso. Ele é um Kiko crescido, sacou? É um cara que tem grana, é o cara que não tem limite, é o cara que tem tudo que quer, e quando não tem, o cara faz birra, sacou? Então, eu acho que essa pode ser a melhor versão, de uma certa forma, a melhor versão do cinema trabalhada. Embora eu prefira o Gene Hackman por questão afetiva, por eu ter crescido vendo o filme de 1978. Mas o Nicholas Hoult, eu tinha dúvidas com relação a esse cara, porque eu vi pouca coisa desse cara. Uma das coisas que eu vi foi quando ele fez o Fera no X-Men. Eu não gosto da versão que ele faz pro Fera, mas que bom, eu fico feliz por eu estar errado, porque eu acho que ele tá muito bem dentro dessa proposta que foi dada para ele e essa interpretação que ele deu. Eu tava com medo de ficar ruim, mas eu mordi minha língua e ficou muito bom. Diga aí, Vini. Antes de eu começar a falar sobre o Lex, Efraim, vou te falar. Assista Jurada número 2 e Nosferatu. Sim, onde tem dois ótimos filmes. Você, foi aí que mudou. Foi aí que mudou minha percepção sobre ele. Ah, excelente. Beleza. Então, eu achei o Lex Luthor sensacional. Assim, de forma geral, ele ainda não é o meu preferido, mas no cinema eu gostei muito dele. Então, no cinema também acho que ele é meu preferido até o momento. E eu concordo com o que o Efraim disse. Eu achei que esse Lex Luthor, ele é mais emocionado, sim. Ele dá mais chilique, sim. Mas eu vou reiterar isso exatamente por ser primeiro filme e o grande primeiro embate dele com o Superman. Eu acho que a partir de agora que ele foi preso, eu já vou dizer o porquê, eu acho que ele vai passar a ser muito mais frio e muito mais calculista do que a gente imaginava. Primeiro, porque ele foi para Belle Reve. Quem trabalha em Belle Reve? Quem é a dona de Belle Reve? Amanda Waller. Então, a partir do momento que a gente pode ter uma possível aliança entre a Waller, que gosta de caçar super, e o Lex, que odeia super, a gente pode ter algo bem sinistro aí pra frente. Tipo, mas então, será que vê uma Legião do Mal aí, talvez? Porque no desenho do Super Amigos... Acho muito cedo. Acho muito cedo, mas eu diria que eles poderiam trabalhar juntos, sim. Eu acho que eles poderiam, sim, trabalhar juntos. E agora que ele está preso, eu acho que ele vai ter muito mais tempo para ser isso, para ser mais frio, para ser mais calculista, para ir na ferida de uma forma muito pior do que ele foi nesse filme, sabe? No geral, eu acho que o Nicholas, ele deu um show à parte. Achei ele muito bom. A única coisa que realmente me deixou mais ou menos foi o fato dele ser tão emocionado. Mas isso, como eu disse antes, dá para reiterar, e eu acho que numa sequência ele vai ser bem mais... aquela coisa bem mais fria, bem mais misteriosa, sabe? Tipo o da animação do Superman, a série animada, né? Ele era bem mais centrado ali, misterioso, bem mais assustador, vamos dizer assim. Vinícius, eu tenho até uma dúvida aqui pra tu. O filme diz que a gente tem meta-humanos há uns 300 anos e o Rick Flag fala que eles estão aí, né, entre todos, eles estão mandando na Terra. No final, né, a Gangue da Justiça, né, ela começa a ter atos mais intervindo como Superman, né, e ele fala que eles estão aí pra ficar e tudo mais. Será que isso pode ser futuramente uma deixa pra gente ter o Reino do Amanhã, a adaptação do quadrinho? Cara, Porra. Olha, você deu um passo muito longo agora, muito longo. Efraim, dá uma segurada. Olha só, mas eu entendi o que você quis dizer. É porque essa questão de que agora são os super-heróis que mandam, né? Eu entendi isso. Então, no Reino da Manhã é exatamente isso, né? Os super-heróis, eles já estão aí há tanto tempo que eles não respeitam mais nada. Eles meio que já perderam o sentido do que eles realmente são. O Superman já está aposentado e tudo mais. Mas eu entendi. Cara, Reino do Amanhã é uma coisa um passo muito longo.
Eu acho que isso daí... É longínquo, não, mas calma. Eu acho que assim, o James Gunn ele tem um plano, vamos dizer assim, para 10 anos. Foi o que ele falou, beleza. Eu acho que em 10 anos ele não consegue chegar no Reino do Amanhã. Sendo bem sincero, como Decenalta, eu acho que não chega. Eu concordo. A não ser que ele lance 5 filmes e 5 séries por ano. Aí a gente pode pensar. Nem é a ideia, né? Não é a ideia. Porque ano que vem só tem a Supergirl. Ano que vem. Supergirl e Lanternas. Não, mas Lanterna é série, né? Tudo bem que ele vai ser do DCU, Sim, mas ele é uma série. Sim. Eu digo pra cinema, porque esse ano tem o Superman e agora o Pacificador. Gente, por sinal, foi um sorrisinho à parte ali que eu dei durante o filme, quando apareceu lá o Pacificador falando mal do Superman. Ele primeiro me fala mal do Batman na primeira temporada e agora ele fala mal do Superman. Esse cara é foda. Já tô doido pra ver a segunda temporada aí da série dele. E eu tenho minhas apostas aqui, que eu tenho certeza que o Superman vai dar as caras lá na série dele pra falar alguma piada. Tenho certeza. Eu não vou entrar nesse assunto do Pacificador, porque senão a gente vai para uma outra vertente e acaba mudando totalmente a história. Voltando a falar dessa questão da gente já ter os meta-humanos aí há mais de 3 séculos, isso me fez pensar em muita coisa, porque assim, até lá no próprio Comando das Criaturas, a gente já vê personagens lá em 1700, né, 1800 e pouco. Tá, mas para além disso, eu acho que nesses 3 séculos, a gente pode pensar em muita coisa, cara. A gente pode pensar em Amazonas, a gente pode pensar em Mulher Maravilha, a gente pode pensar, talvez, porque ele vem muito antes desses 3 séculos, no Vandal Savage, que para mim, se fosse o grande vilão desses 10 anos, seria sensacional. Seria lindo, hein? Seria lindo. Eu até te perguntei, Vini, desse lance do Reino do Amanhã, porque o símbolo do Superman desse filme é o do Reino do Amanhã, né? Então, é o do Reino do Amanhã, ele é inspirado, bonitaço, realmente. Hein? Bonitaço, por sinal. Tanto que pensaram, eles até falaram que o símbolo da Supergirl ia ser preto e vermelho, mas aí eu pensei, cara, não tem nada a ver o símbolo dela ser preto e vermelho, sabe? E eu até gostei de não ter sido, de ser parecido com o dele, porque aí a gente já sabe que eles estão ali na mesma cruzada. Sobre o legado kryptoniano, gente, eu tenho uma dúvida sobre o legado kryptoniano. A gente descobre, né, que a mensagem dos pais do Clark era para fazer dominação, escravizando, reproduzindo, etc. e tal. Mas isso ficou muito claro para vocês? Então, ficou claro? Vamos lá. Eu vou entrar nessa questão agora. Tradicionalmente, o Jor-El... Isso é uma teoria também, quando você terminar. Tradicionalmente, o Jor-El, ele manda o Kal-El para a Terra, né, e piriri parará. Aqui, nessa versão, descobriu-se que era para, enfim, dominar o planeta, etc. e tal. O próprio Lex Luthor conquistar a Terra. O próprio Lex Luthor fala que a mensagem não é falsa e depois o Mr. Terrific, o Senhor Incrível, ele corrobora com isso. Só que eu fiquei com a dúvida se esse pensamento de dominar a Terra, se é só dos pais do Clark ou se é da sociedade kryptoniana como um todo. Porque aí eu fico pensando, será que a prima dele sabia disso? Ela compactua com esse pensamento? Vamos lá. Então, o que eu penso, tá? Geralmente, esse tipo de assunto, ele era mais para a cúpula de Krypton. Não era todo mundo em Krypton que sabia. Então, eu estava conversando sobre isso com o Dimas e podem ter aí 2 ou 3 coisas que podem acontecer. Primeiro, ela poderia saber e não quis contar para ele, principalmente pelo fato dele ser um bebê. Mas aí a gente entra numa outra vertente, né? Já que a nave dela se separou e ela caiu em persona, ele acabou ficando mais velho que ela, enfim. Isso é uma outra história. Pode ser isso. A segunda, pode ser que ela realmente não saiba, e principalmente pelo fato de ser um assunto muito fechado ali em Krypton, porque eles saíam em missões para o povo deles diplomáticas, certo? Mas, na verdade, eram missões para conquistar. Não são todas as histórias que são assim, né? Tem histórias em que eles são conquistadores, são ali relativamente do mal, e outras que não. Então, já que o James Gunn resolveu seguir por essa vertente, eu acho que ela pode sim saber e não quis contar, ou ela simplesmente não sabe. Porém, ela não sabendo, a gente entra indo um pouco para o filme dela, e isso é só uma teoria, eu acredito que talvez, só talvez, o Lobo possa jogar isso na cara dela. Por quê? O Lobo é de Cisarniano. Cisarnia e Krypton não se bicavam. Eles eram 2 planetas que não se bicavam, se odiavam. E como Cisarnia também não existe, talvez no filme dela ele possa jogar sim isso na cara dela, que Krypton não era tão boa quanto ela imaginava. Mas não sei, isso eu só estou teorizando mesmo.
Pode ser que ela saiba, pode ser que ela não saiba. Aí isso eu acho que a gente só vai saber no filme dela. Porque fica em aberto, realmente, né? Eu fiquei pensando nessa Exato. questão, tipo, aqueles robôs ali, eles não sabem daquilo, aqueles robôs? Porque eles dizem que aqueles robôs, né, eu acho até engraçado, né? Porque um deles fala que nós não temos emoções, nós não nos importamos se o cachorro vive ou morre. Mas no final das contas, tu vê que existe sim traços de personalidade, né, e tudo mais. Eu fico pensando, pô, será que aqueles robôs ali não sabem? Se eles têm que seguir um protocolo, por que eles não contaram logo pro Superman? Então, tem coisas que ficam em aberto aí, sabe? Que eu acho interessante pro futuro. Não sei se vocês sabem, mas o Jim Ken, que foi o Superman dos anos 90, da série Lois e Clark, que também é uma série muito divertida, ele criticou esse filme de Superman, ao meu ver, tá? De uma maneira errada, dizendo que o filme é woke, lacração, os caralho a quatro. E assim, ele criticou a questão do Superman ser um imigrante ilegal ou refugiado, né? Sendo que ele já viveu esse personagem, sabe? Como se ele falou, não sei se foi nessas exatas palavras, mas ele disse: o Superman é um cara, como se ele fosse alguém vindo de um outro país que viesse para a América para querer fazer com que a América se tornasse esse país que essa pessoa saiu, se refugiou. Para mim não é por aí. E isso é o tipo de coisa que o Zod faria, de chegar e tocar o zaralho, ou, nessa versão atual, os pais do Superman, né? De chegar e fazer tudo mais. Eu acho que o Superman ele não quer fazer isso, sabe? Ele criticou esse filme como se isso fosse a vontade do Superman. Ele provavelmente não deve ter visto esse filme. O Jim Kane não deve ter visto esse filme. Porque ele fala como se o Superman quisesse fazer isso. E aí eu acho curioso, porque o Jim Kane, ele viveu esse herói na série Lois e Clark, que já tocou nessa questão sobre imigração, e ele tá reclamando disso, sabe? Então, assim, Superman é uma alegoria, sim, sobre o imigrante, né, que foge de uma guerra, de uma destruição, e ao mesmo tempo, ao meu ver, tem uma alegoria religiosa ali, com Moisés sendo achado no rio, ou Cristo chegando na Terra, ou qualquer outro ser messiânico, né, para ajudar um povo, a humanidade como um todo prosperar. Eu não sei se existem leis humanas que se aplicam na vida real, né, para um suposto ser de outro planeta vir parar na Terra. O que eu sei é que o Superman é uma história, sacou? É um bebê alienígena que é adotado, então deve rolar ali, né, na história, né, dependendo de qual, documentação falsa, né, para os Kent poder adotar o bebê Clark, né? Dentro desses parâmetros terrenos que nós temos na vida real, o Superman ele é um imigrante legal, mas para mim o Jim Kane, acho que ele não quis levantar um ponto a ser pensado, a ser filosofado, acho que ele só quis polemizar, porque ele tem um viés político voltado para o Trump, né? Que tem uma política extremamente escrota contra estrangeiros, né? E a Fox News também embarcou nessa de falar merda do filme, sem ver o filme, né? Eles descobriram agora, depois de 1938, eles descobriram agora que o Superman é um imigrante, né? Então, enfim, e eu acho curioso que historicamente também, né, imigrantes, eles ajudaram a construir os Estados Unidos, né? Esses pensamentos de, o Superman quer destruir a América e tornar a América o lugar de onde o Superman veio. Não, isso aí é o pensamento que o Zod e os pais do Clark fariam nesse momento. E foi aí que eu pensei, né, se a Supergirl teria ciência sobre isso, né? E você acabou me respondendo que o próximo filme dela, que sai ano que vem, não sei, vai ter essa questão com o Lobo, então pode haver um embate entre ela e o Lobo, teoricamente, jogar isso aí. Mas assim, o Clark vai ter que conversar com a Supergirl em algum momento para poder tirar isso a limpo, né? Sim, ele vai aparecer no filme. E eu acho que assim, eu só tenho essa ideia do Lobo porque o Lobo ele não tá na HQ, ele é um personagem, ele foi inserido no filme. Ele não tá nesse quadrinho específico, ele não aparece. Então, depois de um tempo que eu parei para refletir sobre essa questão dos pais dele e de Krypton ser conquistadora, eu fiquei pensando sobre isso, que ele realmente pode saber algo que eles não sabem. Mas aí, só ano que vem mesmo. Vamos ver. Gente, Ultraman, ele volta como Bizarro, será? Volta. Com certeza, né, mano? A bola tá ficando, né? Precisa voltar. Eu sei que foi considerado muito uma zoeira por um bom tempo, mas quando a máscara dele se quebrou e tava ali revelando o rosto dele, lá no meu consciente eu gritei, é o Henry Cavill, mas não é. Mano, mas sabe uma parada que eu achei interessante acerca do Ultraman? Tipo assim, interessante entre aspas, né? Que eu queria saber de vocês. Vocês descobriram foi ali ou vocês já suspeitavam durante o filme? Porque eu acho que a partir do momento que o Lex entra na Fortaleza da Solidão, eu já tinha matado que o Ultraman era clone do Superman. Não, já. Pode até ser, mas eu tive onde eu tive mais desconfiança foi na cena em que a Taskmaster errou. Ela tá escondida dentro de um lugar, e aí ele tá sentado, tipo, distante daquele lugar, e aí o som do filme meio que vai pra audição dele.
E aí ele escuta ela falando, aí ele vira a cabeça assim, aí eu falei, opa, Master. ele tem Master da Marvel. Eu percebi. Não, é verdade. É verdade. Como é que é o nome da mulher? Como é que é o nome da mulher? Tashimaki. Aí ele escuta ela falando baixinho no telefone. Ali eu falei, peraí, ele tem super audição. Então ele, ele deve ser o... Deve ser a teoria. Fortaleza da Solidão. Quando ele chega na Fortaleza, não explica como o Lex consegue entrar e ele não fala. Exato. Então ali você percebe, só dá pra entrar com o DNA do Superman. Eu imaginei, eu matei ele. Então é o cara. Mas peraí, tem que ser o DNA do Superman mesmo ou de um kryptoniano qualquer? De um kryptoniano. Mas eu vou te falar, Igor, eu já suspeitava que poderia ser um clone do Superman, porque tu vê que ele é um cara que tava dando porrada no Superman no trailer. Ele tem um U no peito que nem a do Ultraman, né? Então eu comecei a associar, ou ele é uma versão do Ultraman, ou ele é um clone, ou é tudo isso misturado, ou é o bizarro. Então por associação, né? A gente já meio que chutava, né? Então, sim. Efraim, tu levantou um ponto que eu achei muito interessante, que é assim, em todo filme do Superman, o maior problema pra ele sempre surge ali na Kryptonita. Esse filme, ele passa pela Kryptonita, porque ele quer te mostrar que existe um outro ser, uma outra coisa no filme que é tão poderosa quanto ele, a ponto de fazer ele sangrar, como o Snyder faz. Então, assim, eu gostei muito disso, tá? Porque existe ali a Kryptonita, passando rapidinho ali, deixando ele todo, inclusive a maquiagem ótima que eles usaram. Eles conseguiram deixar o David Corenswet feio naquela cena. E depois tem no final, né? Ele brigando com o Ultraman, que é a versão dele, uma versão bem bizarra. E, o Ultraman dá um trabalhão pra ele. Eu achei muito foda a cena em que ele quebra, desloca, né, o ombro dele. E aí depois que ele se livra do Ultraman, ele pega o ombro dele e põe no lugar assim de volta. Caralho, é muito foda, muito foda. Eu lembrei de Máquina Mortífera. A Máquina Mortífera que tinha isso. Ele tinha que dar uma porrada no ombro pro ombro voltar pro lugar. Você tem um cachorro? Senhores, quantas cadeiras vocês dão pra esse novo filme de Superman? De 1 a 4 cadeiras. Qual é a nota de vocês? De 1 a 4, eu achava que eram 5 cadeiras. Então, já que é de 1 a 4, eu dou 3. Pode falar, Gomes, pode falar. Pode falar. Você quer encerrar, né? Você quer dar essas Peraí, quatro cadeiras, né, o Léo sumiu, né? É de ver, o Léo caiu, pô. O Léo nunca termina uma gravação, o Léo, cara. Impressionante. Mas vai lá, Gomes, pode falar. Eu dou 3 cadeiras também. É um filme que eu acho um filme sólido, sabe? Um filme que me surpreendeu em vários momentos, como a gente já falou que talvez em live action seja o filme mais quadrinhos de todos, né? Se você for tirar aí o Spider-Verse, talvez seja o mais quadrinhos de todos mesmo. Eu acho que ele tem coisas assim muito boas, igual a gente já falou que o Lex Luthor pra mim é o melhor Lex Luthor que já teve. O Superman do David Corenswet com certeza é um bom Superman, não acho que seja o melhor, mas é um bom Superman e pode vir se tornar o melhor Superman talvez. E eu saí da sessão de cinema muito feliz com o filme, porque ele é aquele filme que, né, acaba pra cima, né, com aquela trilha sonora final lá, o Punk Rocker, que eu achei um baita acerto colocar nessa música pra encerrar o filme, né, e de toda a conclusão. De toda a conclusão, né, tipo, dele ouvir a mensagem dos pais e de agora ele entender que, né, agora o dele entender que, na verdade, os pais dele que criaram o Superman, né, criaram o propósito dele, não eram os de Krypton, mas sim os aqui da Terra, né, isso eu achei muito legal. E, o filme, ele é um filme com coração, cara, sabe, é um filme com coração no lugar certo, eu acho que isso define o Superman. E, como o Igor falou, talvez seja, acho que foi tu mesmo que falou, Igor, né, que ele é o Superman mais humano de todos, né, e eu acho isso muito legal, né, cara, a gente tá falando do Superman, o maior super-herói de todos. Mas eu acho que esse Superman do Corenswet é o Superman mais super-humano de todos, né? Eu acho que isso é o maior acerto que o filme traz. Tem seus erros? Tem sim, com certeza. Mas eu acho que é um filme que, no final das contas, é um bom início para esse universo. Deixa a gente com muita esperança. E eu acho que, acerta onde tem que acertar. Então, 3 cadeiras e, expectativa lá em cima pra ver o que vem pela frente nesse universo aí da DC, mano. Cara, eu vou encerrar, eu vou falar aqui, né, na verdade, vou até elevar esse assunto, vou entrar numa vertente ali no final, mas já adiantando, sim, Superman pra mim é 4 cadeiras com, muita felicidade. Que filme foda, irmão, que filme foda. Apesar dos pequenos erros que a gente citou aqui, que pra uns pode ser um erro que incomoda pra caramba,
outros nem tanto. Pra mim, eles são tão frágeis em relação ao filme, que quando eu chego ali num saldo final, eles meio que voam, eles vão pra longe, como o Superman, por conta de todo o saldo positivo que eu arranco desse filme. Porra, ele traz um... E eu nem quero entrar nessa vertente de comparar o melhor Superman, não quero entrar nisso. Mas se hoje em dia eu tivesse que pegar, sei lá, uma criança de 12 anos, que eu preciso apresentar um filme do Superman pra ela, certamente eu apresentaria o de 78 e depois esse aqui. Ou em ordem diferente, não sei. Mas eu acho que eles se complementam muito, cara. Porque o de 78, ele tem essa parada de ser o filme do homem que pode voar. E esse filme, ele fala tanta vertente do filme de 78, mas não necessariamente é melhor. E aquele também lá não tem essa parada de ser melhor. Mas ambos fazem um puta trabalho nesse sentido, saca? David Corenswet, mano, ele nasceu pra esse papel. O maluco tá... E assim, ele nem era tão conhecido. Agora fudeu. Agora esse cara, ele simplesmente vai andar em todos os lugares, todo mundo vai falar, é o Superman, que nem a galera fala que o Robert Downey Jr. é o Homem de Ferro. Esse maluco tem muito caminho bom para trilhar na DC. Ele vai aparecer em muitos projetos, tá? Eu não sei se terá um Superman 2, mas eu tenho certeza que ele aparece em muitas outras coisas. Ele disse que já tem contrato. Ele disse que já tem contrato, mas ele não especificou se seria para um Superman 2. Por exemplo, eu acho que ele aparece tranquilamente num Pacificador, em Supergirl, né, em outros filmes. E, de novo, 4 cadeiras para o Superman. Agora, o ponto que eu queria citar diferente nessa análise final aqui é o seguinte. A gente está vivendo um ano e um mês onde a gente vai ter tá tendo dois grandes... Um já foi, que é o Superman. E agora vem o quarteto. Irmão, que Quarteto Fantástico seja maravilhoso, seja muito bom, que a gente venha aqui gravar sobre o quarteto feliz e trocando uma ideia muito boa, como a gente está fazendo com o Superman. Porque se isso acontecer, se esse milagre acontecer, a gente vai relevantar 2 pautas aqui. Os filmes de super-herói, eles ainda têm o que dizer, e a gente não tem uma rivalidade dessa positiva há muito... Eu não me lembro a última vez que teve uma rivalidade entre Marvel e DC, assim, no mesmo mês, estreando com semanas de diferença. Eu não lembro disso, cara. Então, acho que foi 16, né? Batman vs Superman e Guerra Infinita. Guerra Civil. Então, assim, que quarteto, mano, seja um filmão. Eu tô com uma expectativa bem alta pra esse filme também. E que a gente venha depois aqui falar sobre mais Superman, sobre o quarteto bem feliz, como a gente tá falando do Superman aqui. Perguntinha antes de encerrar. Superman é melhor que Thunderbolts? Porra, tá de sacanagem. Eu não vi Thunderbolts. Tá Cara, de sacanagem. Thunderbolts é um filmaço, tá? Eu acho difícil. Eu acho difícil. Mais o Superman. Não, peraí. Thunderbolts pra mim não é um filmaço. Thunderbolts pra mim é um filme bom. Uhum. Porque eu também acho Superman um filme bom, não acho um filmaço. Então, pra mim é difícil ainda decidir. Eu acho que eu preciso de rever esse Superman ainda também, mas eu acho que tá ali no mesmo nível, pô. Eu acho que são 2 filmes bons. Porque o Thunderbolts a gente não esperava nada, né? E ele entregou, tipo, tudo. Uhum. Tudo que a gente não, eu tinha expectativa alta pra Thunderbolts, eu confesso aqui que eu achei que ia ser bom filme, tá? Bem baixo. Mas é isso, o futuro dirá. Calma, gente, eu também tenho que dar minhas cadeiras. Vocês já estão encerrando o programa, porra? Siga a gente no Deezer, no Spotify, no YouTube. Pô, segue a gente. Eu dou 2 cadeiras, tá? Vai se tô saindo da sala. Então, caralho, mano, o Efraim é muito Snyder, né? Calma, deixa eu molhar o bico. E não tem Chora, Snyder. Não, pior que não tem nada a ver com o Snyder. Tanto que as comparações que eu fiz aqui são comparações que são inevitáveis, mas acho que não é nada que menospreze o outro. Mas enfim, vou explicar. Eu dou 2 cadeiras, é o equivalente a uma nota 6, 6,5. Quando eu não tinha expectativas algumas com esse filme. Isso aí já tá gravado várias vezes. Porque assim, eu acompanho tudo que eu posso sobre o Superman desde que eu tenho 5 anos de idade. Eu tô há 36 anos vendo tudo que eu posso sobre o Superman. Irmão, eu tô cansado. Eu tô cansado, sacou? Eu vi muita coisa boa e vi muita coisa ruim. Então, eu estava com a expectativa baixa. Eu já achava que o James Gunn poderia vir a fazer um bom filme. E sim, apesar de eu estar dando 2 cadeiras, eu acho sim que é um bom filme. Quando eu penso em filmes de quadrinhos, eu penso em Sin City, eu penso em Aranhaverso e agora eu penso nesse. É um filme divertido, tá? É uma versão muito humanizada e menos tratando o Superman como um deus, embora eu acho que isso seja inevitável em algum momento. Eu acho que ele faz uma versão imatura que até falha, é vulnerável, né? Tem gente que está se incomodando
em ver o Superman vulnerável. Eu não vejo problema com relação a isso, porque senão não tem história, né? Não tem drama, não tem dificuldade e não tem a recompensa no final. Então, assim, eu vejo que ele é vulnerável, ele é um herói vulnerável, né? E tradicionalmente ele é invencível e tal. Para mim, não é problema nenhum ele ter todas essas características. Eu acho que ele vai amadurecer ao longo do tempo, ele vai ficar um cara safo, ele vai virar o líder da Liga da Justiça no futuro, em quanto tempo eu ainda não sei, mas eu acho que tudo vai se encaminhar para isso. Mas também, apesar de ter esse lado positivo, como eu falei, eu fico dividido, né? Tô no meio a meio. Eu também acho que é um filme raso em alguns momentos. E eu sei que o James Gunn podia ter caprichado um pouco mais em certo, mas isso é gosto pessoal meu. Eu acho que ele poderia ter caprichado em certos pontinhos ali, podia ter dado mais atenção para certas situações e personagens, como ele faz, por exemplo, com Guardiões da Galáxia, que me emociona muito. Eu acho muito bom. Eu não me emocionei muito nesse filme, sabe? Eu vou ser muito honesto com vocês. Eu acho que esse filme ele foi reduzido na edição, porque me parece muito apressado, sem muito desenvolvimento, sem muita coesão, mas apesar de eu não ter me emocionado, e aqui que vem a parte importante, eu acredito que esse Superman ele possa ser o Superman da atual geração. Que vai deixar muita gente emocionada, como foi o Superman do Christopher Reeve pra mim, na minha infância. O David tá ótimo como esse herói, tá? Ele me lembra um pouco o Brendan Fraser, né? Ele passa, assim, essa vibe de otimismo, de bondade, e o mundo real tá precisando muito disso, né, cara? Otimismo, né? Esperança. Ele tem uma vibe, um otimismo, ele tem uma vibe que lembra um pouco da Marvel. E se fosse um filme da Marvel, ele seria mais um no catálogo entre tantos. Mas como é DC, esse tom, essa vibe toda, eu acho que é o que a gente está precisando agora, nesse momento, para esse universo da DC. Mesmo que, para mim, não seja o melhor filme do Superman. É tipo o Aquaman. O primeiro Aquaman, do Momoa, que tinha uma versão meio marvelizada, que diverte, que é bacana, e que bateu 1 bilhão, eu acho que talvez o Superman esteja indo para esse caminho. Ou então é tipo o Alien Romulus, que não é o melhor da franquia Alien, mas era o que precisava ser lançado naquele momento para dar futuro para essa franquia. Então eu sinto que é isso. Superman não é um filme perfeito para mim, mas é um filme que a gente precisa nesse momento para tocar para frente essa franquia. É um filme galhofa, que diverte, que tem protagonista que a gente gosta, sabe? Eu acho que esse filme aqui é o Superman Returns que deu certo. Eu queria que o Superman Returns tivesse sido esse filme aqui. Tipo, 20 anos atrás, quando eu tinha 19, 20 anos, fui ver. Antes da gente finalizar, eu queria te fazer uma pergunta, porque eu lembro que tu falou muito disso quando a gente falava de Superman nas gravações. E eu lembro que eu falei muito disso, caraca, o hype para esse filme tá muito grande, parece que o filme realmente vai atender a expectativa da galera. E a gente tá vendo aí o sucesso que o filme tá fazendo, ele tá indo muito bem na bilheteria, pode melhorar, mas ele tá indo muito bem. E a crítica curtiu, o público tá adorando. Então, assim, porque eu lembro que você falou que lá em 2005, quando o Superman Retorno foi lançado, tinha-se muito essa expectativa também. Então, agora que já lançou o Superman do Gunn, tu acha que ele atendeu mais a expectativa da galera do que o Superman Retorno? Ah, eu acho que sim, cara. Porque eu acho que o problema do Superman Returns é que ele quis ser uma... Tipo assim, ele quis ser uma continuação direta do Superman 2. Ele descarta o Superman 3, o Superman 4 e tenta dar um prosseguimento ali. Só que o filme tenta emular o tempo inteiro Christopher Reeve. O filme tenta emular o tempo inteiro Richard Donner. É um marasmo e não tem fluidez, e não tem ritmo. Esse aqui já é o contrário. Esse aqui tem muito ritmo, tem muita coisa pipocando ao mesmo tempo. Ele tem uma vibe de quadrinhos pra cima que eu acho que o Superman Returns não conseguiu fazer naquela época. Então eu acho que esse filme aqui é o Superman Returns que deu certo. Por mais que eu tenha certas ponderações por gosto pessoal, esse aqui é o Superman Returns que deu certo. Então eu quero mais que esse filme faça, por mais que não seja meu filme favorito, eu quero mais que faça sucesso para abrir caminho para que a DC ela possa seguir finalmente sem ter entrave, sem ter problema, sabe? Então eu só quero que dê certo. Eu dou 2 cadeiras por questão pessoal, mas eu quero que esse filme tenha o máximo de bilheteria possível. Eu tô desconfiado de que esse filme pode chegar a 700 milhões em bilheteria, o que já é ótimo. É mais ou menos o que o The Batman fez. Porra, tomara. Mas aí a gente vai saber disso aí em breve. Então, senhores, para vocês que estão ouvindo a gente até agora, muito obrigado pela participação de vocês, pela audiência de vocês. Vocês já conhecem nossas redes sociais, então estamos no Spotify, Deezer, outros agregadores. A gente está no YouTube também. Curte, compartilha, mande isso aqui para aquele seu amigo que adora Superman. Senhores, muito obrigado pela participação de vocês e olhe para cima, galera, porque a DC tá chegando aí. A DC, ela vai ocupar o posto dela que ela nunca deveria ter saído. E não saiu. Ela só deu um tempo para uma má gestão e agora, se tudo der certo, ela vai voltar a brilhar de novo. Porque o Superman é a joia da coroa da DC e ela veio para ficar. Senhores, muito obrigado. E ele é punk rock, não esqueça. E ele é punk rock. Falou tudo. Ele é punk rock. Essa piada é muito boa, cara. Essa piada é muito boa, né, cara? É muito boa.